Olá, meus amigos, minhas amigas, nós retornamos aqui para a segunda parte da aula. Na primeira parte da aula, essa aula maravilhosa para vocês de garantia, é a aula, a gente viu que garantias pessoais, tá certo? Agora a gente vai trabalhar o assunto garantia real, tá certo? Professor, garantia por quê? Porque o banco trabalha com dinheiro, não é isso? Empresta dinheiro. E o dinheiro exige garantia. Garantia de quê, professor? Se o cara não pagar, o banco executa essa garantia. É vero, professor? É vero, é verdade, é isso mesmo. Garantia pessoal é quem fornece a garantia é uma pessoa, por isso que fala garantia pessoal, que pode ser o aval ou a fiança. Já na garantia real, tem que entregar alguma coisa material, palpável, alguma coisa real, não é isso? Para garantir essa operação financeira. Por isso que chama-se o quê? Garantia real. Papo reto, vamos lá, galera. Garantia real. Nós temos o quê? Nós temos a caução, nós temos o penhor, nós temos a alienação fiduciária e nós temos a hipoteca. 4 tipos de garantias que caem em concurso. A principal de todas as garantias é o aval e a fiança, que costuma cair em concurso, e outra que cai bastante é a alienação fiduciária, porque esse tipo de garantia da alienação fiduciária é a garantia utilizada pelas instituições financeiras para garantir as operações de financiamento de carro, moto, tá certo? E no Brasil nós temos uma cultura do povo que é comprando um carro mesmo sem estrada nas ruas, não é isso? Rua sem estrada nas cidades, não é isso? Nas ruas, aí pronto, enche de carro, tá? Então bora lá, garantias reais, vamos lá. Feita essa introdução, vamos continuar. Vou bater uma real para você, gente. Esse negócio, quando a aula é muito longa, a gente vai, grava um pedaço, uma parte, dá uma paralisada, volta depois, gente, é muito melhor. O professor se sente muito mais energizado, tá? Energizado. No caso de empréstimos bancários, também podem ser solicitados garantias por meio de penhor, hipoteca, alienação fiduciária e caução. Entre outros financiamentos como automóveis e imóveis, a garantia pode ser alienação fiduciária de coisa móvel ou coisa imóvel ou hipoteca. Opa, vamos lá. Eu me confundi aqui. Vamos ler de novo aqui. Aqui está falando duas coisas, gente. Empréstimos. Você sabe que o empréstimo não tem destinação, não é isso? No empréstimo, você empresta dinheiro, não tem destinação certa. As garantias mais solicitadas, penhor, tá certo? Ou hipoteca. No caso de financiamentos, você sabe que você vai financiar um carro, você financia uma coisa certa. Tá certo? Financiamento de imóveis, automóveis, imóveis. A garantia pode ser a alienação fiduciária. Faça um esqueminha no seu caderno. E a alienação fiduciária de coisa móvel ou coisa imóvel ou a hipoteca também. Aqui só faltou também falar da caução. Tá? Caução. Essa caução aqui é mais utilizada pelo setor público, principalmente no tocante lá ao setor de licitação. Vamos continuar, feita essa explicação. Elas garantem o crédito por meio de coisas de valor econômico pertencendo. Eu vou apagar aqui primeiro, senão o professor acaba dando labirintite no professor. Se que apaga, que ele ao mesmo tempo não dá certo, né? Elas garantem o crédito por meio de coisas portadoras de valor econômico, pertencentes ao prestador da garantia, para maior segurança do retorno dos créditos deferidos pelas instituições. Ok. Quais são as garantias reais? Antes das garantias reais, eu estou testando você. Aqui é para passar concurso, aqui não tem frescura, cara. Aqui é papo reto. Quais são as garantias pessoais? Rápido, bate pronto. Isso, aval e a fiança. Agora, bate pronto. Quais são as garantias reais? Penhor.
você vai penhorar algo. Calção, você vai calcionar algo. Hipoteca e alienação fiduciária. Alienação fiduciária, hipoteca, calção e penhor. Penhor, calção, hipoteca, alienação fiduciária. Galera, vocês vão ter que decorar esses nomes. Então, basicamente, nós estamos falando de quantas garantias? 6 garantias. Aval, fiança, calção, penhor, alienação fiduciária e a hipoteca. Faltou uma só das garantias que nós estamos aqui, que a gente explicou na aula anterior, que chama-se, vamos estudar na próxima aula, que é o quê? É a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é uma garantia lá, é um seguro dado quem do setor bancário. Vamos falar cada uma desses institutos aqui para vocês, cada um desses institutos, a importância de cada um desses caras aqui. Penhor. Vamos buscar lá no dicionário Michelangelis, Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. O penhor lá diz o seguinte: o contrato acessório pelo qual o devedor ou terceiro entrega ao credor ou a quem que representa uma coisa móvel, que é por ele retida com o fim de assegurar preferencialmente o cumprimento da obrigação. Novamente, esse conceito aqui é muito importante. Contrato acessório. Nós já estudamos isso na primeira parte. Tem um contrato principal e o acessório. O acessório, ele acompanha. O principal é o objeto daquilo que é o empréstimo, né? Acessório no qual o devedor, o cara que pegou o dinheiro emprestado, ou o terceiro, que pode garantir por esse devedor, entrega ao credor, o cara que entregou o dinheiro, ou a quem o represente uma coisa móvel. Coisa móvel, que é por ele retida com o fim de assegurar preferencialmente o cumprimento da obrigação. Qual é a obrigação aqui? A obrigação aqui é de você pagar o empréstimo, não é isso? Então, no intuito de forçar você a pagar, você deixa uma coisa móvel, tá certo? Professor, explica para mim, você está precisando de dinheiro, vou dar o penhor mercantil de joias, que é exercido para a Caixa Econômica. Então lá você tem lá uma joia lá que custa, por exemplo, R$2.000, tá certo? R$2.000. E você está precisando de dinheiro, você não tem onde tirar, você vai lá na Caixa Econômica, que ela realiza o penhor oficial no Brasil, ela tem essa prerrogativa do penhor, e vai penhorar essa joia. Só que a Caixa Econômica vai reter essa joia, vai penhorar, vai segurar essa joia para garantir a obrigação de pagar, e ela vai avaliar essa joia sempre 40%. Então ela vai colocar aqui em torno de 40%, aliás. Se é 2.000, ele vai te dar, a Caixa Econômica vai te dar R$800. Professor, eu deixei uma garantia de R$2.000. Sim, uma garantia tipo penhor. Só que a Caixa Econômica te deu 800. Então, você pode, observem que a garantia é sempre maior do que o valor do objeto do contrato. É sempre maior. Para que isso? Para assegurar o cumprimento, ou seja, a obrigação de pagar. Então, a Caixa Econômica faz você pagando os R$800 que você deve para a Caixa Econômica, ela vai te devolver a sua joia. Então está aí para vocês o modus operandi, o modelo mental sobre o penhor, essa garantia bancária. Isso aqui não cai mais, gente, em concurso da Caixa Econômica, tá? Você que quer fazer do Banco do Brasil aí, eu apostaria no aval, na fiança e lá na alienação fiduciária. O objeto entregue a um credor como garantia de pagamento de uma dívida. Então, olha aí, objeto entregue ao credor como garantia do pagamento de uma dívida. Objeto móvel ou imóvel que assegura o pagamento de uma dívida. Como é no dicionário, o dicionário passa todas as classificações possíveis dessa conceituação. Garantia, prova, segurança e, finalmente, certo jogo popular, penhor, né? Certo jogo popular, isso aqui já não serve para a nossa disciplina. Já no
no direito comercial, que isso aqui faz parte do direito comercial, é esse ponto da nossa matéria, conhecimentos bancários, a grande referência bibliográfica é o direito comercial. Lá no direito comercial, para a nossa matéria, que a gente está utilizando esse conceito, traz o seguinte conceito de penhor. É o direito real, que se constitui pela entrega da coisa como garantia da coisa móvel, passível de apropriação. Por que passível? Porque se o cara não cumprir a sua obrigação, vai perder o direito da coisa que você entregou como garantia. A entrega efetiva do bem, nos termos de direito, é chamada de tradição. Olha aí. Tradição. Então, o que vem a ser a tradição? É a entrega efetiva do bem. Ocorreu a tradição. Tá? A tradição. Ótimo, vamos embora. Penhor. Cara, nós estamos estudando para quê? Nós estamos estudando para o Banco do Brasil. Olha aqui. Ó, Banco do Brasil. Professor, eu sei disso. Mas qualquer outro banco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banestes, vamos parar, qualquer um deles, BNDES, qualquer dos bancos, comigo. Existe, professor, vários tipos de penhor? Claro. Você tem aqui o penhor mercantil, que vai ser para as garantias o quê? Comercial, comércio. Você tem, professor, o penhor industrial, que você vai o quê? Você vai garantir o quê? As transações de indústria. Você tem o penhor de joias, né, que a gente colocou aí, né, de ouro, né, na Caixa Econômica. Então nós temos o que, professor? Moral da história. Nós temos diversas particularidades de penhor. E no caso, nós vamos estudar somente o que? O penhor mercantil, porque a instituição que você vai fazer o concurso opera basicamente com essa modalidade de penhor. Se fosse para o concurso da Caixa Econômica, o professor teria que aprofundar mais no penhor, lá no setor do penhor. Então vamos lá, penhor mercantil. Chamamos de penhor mercantil a garantia na qual o bem empenhado faz parte integrante do negócio comercial. Apaga, professor. Apago. O pessoal da produção aí já está pedindo aí para mim apagar o quadro, né? Olha aí, vamos lá. O penhor mercantil pode abranger tanto os estoques de matérias-primas quanto os estoques de produtos acabados de uma empresa cliente, devendo sempre ser dada preferência aos produtos acabados, pois estes já estão prontos para comercialização e oferecem maior liquidez. Professor, no penhor mercantil, quais são os bens normalmente penhorados? Objeto do quê? Objeto da produção, objeto da comercialização da organização. É o quê? É o estoque de produtos acabados. Aí. Os estoques que são objeto de penhor mercantil são confiados obrigatoriamente à guarda de fiéis depositários, os quais se tornam responsáveis pela guarda, existência e conservação dos bens dados por garantia, embora estes permaneçam de posse do cliente em locais próprios ou de terceiros. Então tá aí. Então o penhor é quando você pega um bem seu, que pode ser inclusive o seu estoque, e você penhora para garantir uma operação bancária, principalmente de empréstimos, não é isso? Você vai penhorar. Então penhor, empréstimo, tá lá. Aquilo lá é para garantir a operação. Ao operar com pessoa jurídica, deve-se atentar-se
no contrato social ou estatuto da empresa, se existe a permissão de constituição de penhor como garantia. Na descrição dos bens, devem ser fornecidos todos os detalhes que permitam sua completa e imediata identificação, avaliação e localização. Espécie, característica, marca de identificação, classificação, tipo de safra, se houver, etc. Tem o penhor agrícola também, né? Valor unitário, preço, custo, ok. Quantidade, né? Valor total, locais, ok. Só isso aqui eu estou falando o seguinte. No penhor mercantil, normalmente você vai penhorar o quê? Produtos, não é isso? E para penhorar produtos, você tem que observar duas colocações importantes. Isso pode cair na prova porque, com certeza, você lá na sua atividade bancária, de escriturário, de tete a tete, analisando contratos, pedidos de empréstimo, financiamento, ou registrando isso, fazendo parte desse processo, você pode se deparar com uma situação desse tipo. Então, primeira coisa, se a empresa, no estatuto da empresa, não autoriza essa empresa a operar com penhor, você está fora, cara. Você está fora, não pode realizar o penhor que você vai ter um contrato viciado. 2. Se vai ter algum produto, claro, você tem que fazer de forma mais organizada possível, detalhar o máximo possível dessa operação. A validade na constituição do penhor mercantil é calçada na figura do fiel depositário. Então o que acontece, gente? Quando você foi lá na Caixa Econômica, você deixou a sua joia, quem está fazendo a guarda daquilo ali? Quem é o fiel depositário? A própria Caixa Econômica, figura importante no penhor. Então no penhor, para garantir a operação, você tem que entregar alguma coisa. E essa alguma coisa fica, prestem atenção, ficam sobre a responsabilidade de um cara chamado fiel depositário. Que dê o seu amarelinho, meu filho. Passa o amarelinho aqui. Fiel depositário. Por isso, essa figura deve ser completa e corretamente identificada no contrato, devendo, no caso de operações com pessoa jurídica, ser escolhida uma pessoa que não possua controle acionário ou cargo diretivo da empresa. Então, os contratantes lá vão o quê? Eleger um cara chamado de fiel depositário para guardar essa coisa que ora recebeu. Tá certo? Galera, olha aqui, concurso do Banestes, né? Concurso do Banestes aí para vocês aí, ó. Banco do Estado do Espírito Santo, né? 2012. A prova foi difícil, hein? Considerando as garantias que podem ser concedidas e ou requeridas por instituições financeiras, marque a alternativa incorreta. Incorreta. Então vamos lá. Dívidas futuras podem ser objeto de fiança, mas o fiador não será chamado, não será demandado, senão depois de eu fizer certa e líquida obrigação do principal devedor. Vamos lá. Dívidas futuras podem ser objeto de fiança? Ué, eu estou devendo, tá certo? Eu tenho uma dívida, pode ser objeto de fiança? Claro que pode. E aliás, no banco todas as dívidas futuras são objeto de garantia. Dívida futura vai ser objeto de fiança? Sim. Fiança. Fiança é o quê, cara? Fiança é uma garantia pessoal. Fiança pode ter dívida? Sim. Pode. Professor, se eu colocasse aval aqui, está errado, porque aval é para títulos. Mas o fiador não será demandado. Não será demandado, senão depois que se fizer certa e líquida obrigação do principal devedor. Corretamente. Por quê? Porque o fiador, olha aí, o fiador goza de um cara chamado de quê? Goza de um cara chamado de... ele goza de um cara chamado de benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? Ele só pode ser executado
depois do devedor principal. Lembre na primeira parte, isso aqui tem uma exceção fundamental. Esse fiador, se for idiota, ele pode renunciar o seu benefício de ordem. Tá? Então essa questão está o quê? Correta. 2. B. É vedado aval parcial, salvo a disposição diversa em lei. Correto. O aval, você vai avaliar o título, não é isso? Então é vedado o aval. Só, salvo disposição diversa em lei especial. Então está correto. Já a fiança, você pode ter o quê? Parcialmente. C. Nas dívidas garantidas por penhor ou hipoteca. Olha aí o penhor, penhor ou hipoteca. O bem dado em garantia fica sujeito por vínculo real. Exatamente. Vínculo real. Real porque é algo que existe, não é pessoal, ao cumprimento da obrigação. Corretamente, né? Ou seja, a coisa fica com vínculo real nessa operação. Também está correta. Constitui-se penhor pela transferência efetiva da posse. Vamos lá. E essa posse do bem, ela fica com um cara chamado de quem? Exatamente, fiel depositário, que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel susceptível de alienação. Corretíssima! Rapaz, olha só uma questão aqui. Quantos conceitos nós estamos revisando? No penhor industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas devem continuar em posse do credor. Continua em posse do credor? Errado. Por quê? Porque fica na posse de um cara chamado de fiel depositário. Então, logo, o gabarito é letra E. Está aí para vocês, gabarito letra E. Professor, que coisa legal, professor. Olha aí, cara. Gostei, hein, professor, desse negócio aqui. Gostou? Então, aí, bacana. Aprendeu? Isso que importa. Fixou o conteúdo, você vai passar no concurso, cara. Penhor, chega. Agora vamos calção. Você vai calcionar, né? Definição. Penhor é um direito não material. Calção é um penhor de direito não material. Então você tem o penhor mercantil. Um exemplo de penhor. Esse penhor aqui vai ser um direito material. Como assim, professor? Vou penhorar, vou deixar minha joia, meu carro, meu gado, meu estoque, não é isso? Já na calção é um direito, é o que? Calcionado um direito, um direito que? Não material. Professor, o que é um direito não material? Eu vou deixar lá, professor, dinheiro. Pode. Professor, vou deixar um cheque calção. Pode. Pode. Cheque, um título. Professor, vou deixar lá, eu vou deixar calcionada lá, títulos. Pronto. Acabou. Aí, mapa mental, aprendeu, cara? É fácil. Nós não podemos, cara, complicar o conteúdo. Temos que sempre estudar na proatividade. Né? Aí, 10. Cara, eu adoro ser professor, adoro ensinar. Porque cada vez que você ensina, você também aprende um ponto diferente. Ótimo, né? Vamos embora. É um penhor de um direito não material, calção. Exemplo, o crédito. Eu vou penhorar, gente, as minhas promissórias que eu tenho a receber.
Para haver uma distinção entre o penhor de títulos e direitos creditórios do penhor tradicional, onde existe a transferência do bem móvel, ele é denominado de caução. A caução acarreta um direito sobre outro direito. A caução acarreta um direito sobre um outro direito. No penhor é coisa material. Daí ser essencial que haja a entrega de títulos para caracterizar esse tipo de garantia. Os direitos cedidos podem ser penhor, hipoteca, depósito de dinheiro, valores de títulos, cheque, etc. Então você tem que ter um direito sobre o direito. Tá? Você vai o quê? Caucionar uma operação. Tá aí, bacana? Caução não é potencial questão de prova. Dos assuntos de garantia real do sistema financeiro nacional, é a que menos se utiliza é a caução. Menos é cobrado em concurso, cara. Não são os títulos em si, os papéis fisicamente, que são dados em garantia, mas sim o direito que esses títulos representam e que, por terem valor econômico, podem ser oferecidos em garantia em uma operação. O credor que recebe títulos em caução é chamado de mandatário. Rapaz, esses nomes é muito interessante, cara. Esses nomes você tem que saber, porque lá no comando da questão o cara pode mandar lá o mandatário. Esse termo mandatário é exclusivo para esse tipo de garantia real. Então, cara, como é que você vai ficando competitivo? Você vai dando essas sacadas. Lá no comando da questão, o cara mandou lá mandatário. Coloque na sua cabeça. O examinador, no comando da questão, que a questão ela te dá um comando e você corre atrás da resposta, não é assim que funciona? Então, lá no comando da questão, tá aqui. O cara está falando está querendo falar de quê? Caução, mandatário. Porque o mandatário é o credor que recebe o título em caução chamado mandatário. Está aí. Exemplo de títulos caucionáveis: letras de câmbio, duplicatas, títulos, notas promissórias de terceiros, ações de empresa, capital aberto, entre outros títulos. Então, são todos direitos que você tem a receber, que você passa para outros. Inclusive, pode ser o quê? Dinheiro, né? Agora, a caução é muito utilizada no comércio, né, galera? Você vai lá alugar mesas, né? Mesas para festa de aniversário, né? Você vai lá alugar mesas lá. E aí o buffet lá que tá lá, fala, então eu tenho que receber aqui um cheque de caução. Então você dá o cheque pro cara. O cara que recebe o cheque é chamado de mandatário. No comércio usa muito esse cara aqui, hein? Muito, muito, muito. Principalmente caução com cheque, que é um título, né? Hipoteca, pronto. Hipoteca, tá? São coisas imóveis. Em especial, casas, né? Agora, existem alguns certos bens, como aeronaves, avião enorme, né? Embarcações, barco gigantesco, não é isso? Gigantesco. Esses caras, pode ser o quê? Hipotecados, mas, via de regra, imóveis, terreno, casa, salas comerciais, apartamentos, é o quê? Hipotecário. É o tipo de garantia que você vai colocar como garantia esses bens. Definição segundo o dicionário Michelis, né? Moderno dicionário da língua portuguesa. Direito real constituído a favor do credor sobre imóvel ou devedor ou de terceiro, como garantia exclusiva do pagamento da dívida, sem todavia tirá-lo da posse do dono. De novo, olha que importante. Direito real. Real porque você vai entregar uma coisa, não é isso? Só que essa coisa você sabe que é uma coisa imóvel. Imóvel, regra geral. Regra geral. Em algumas situações você pode entregar um móvel. Por exemplo, aeronaves, né? Aviões, né? Direito real constituído a favor do credor sobre imóvel, né? Regra geral. Do devedor ou de terceiro como garantia exclusiva para o pagamento da dívida, sem tirá-lo. Isso é importante.
sem tirá-lo da posse do dono. Professor, o penhor é o contrário. O penhor você vai retirar para o cara e vai mandar para o fiel depositário. Já na hipoteca, você fica com posse do bem penhorado, do bem colocado como garantia, não é? Tá aí. Já na caução, você não manda para o fiel depositário. A garantia fica para um cara chamado de mandatário, né? Não é mandatário, na caução. E já na hipoteca, a posse do bem colocado em garantia fica com quem? Com o próprio dono, o cara que fez a operação, né? Tá aí, hipoteca, muito importante isso aqui. Segundo o dicionário, nós temos também outra definição sobre a hipoteca. A hipoteca, né? Vamos lá. Dívida garantida com direito. Hipoteca convencional, a que resulta da estipulação das partes para garantir o cumprimento da obrigação. Hipoteca legal é a que a lei institui a favor de certas pessoas naturais ou jurídicas em garantia de obrigações decorrentes de certos fatos. Não explicou nada de novo. Vamos lá, agora, segundo o nosso direito comercial. Definição de hipoteca. Garantia baseada no direito real sobre bens imóveis. Imóveis, casas, terrenos, apartamentos, embarcações, barcos, navios, né? Aeronaves. Olha aí. Professor, as embarcações e as aeronaves são bens móveis. Então você tem que entender esse cara aqui, meu. E outro cara aqui, é imóveis, tá? Atenção, hein? De forma a assegurar o pagamento da dívida sem que exista a transferência da posse do bem do credor. A grande característica da hipoteca está nessa linha. Sem que exista a transferência da posse do bem ao credor. Após a liquidação da dívida, a hipoteca será liberada e deve ocorrer o cancelamento junto ao cartório. É uma garantia normalmente utilizada para operações de longo prazo, tendo como objetivo dar segurança à instituição ou empresa ao ter seus imóveis lastreados na operação de crédito. Então tá aí, vamos apagar esse quadro aqui, professor. Pronto. Cara, tá batendo uma real com vocês aí, gente, Tranquilo, né? Tá tranquilo, não tá tranquilo? Aí, facinho, né? Tranquilo, né? O bem hipotecado permanece na posse do devedor hipotecante, que permanece com a livre disposição desses bens, podendo, inclusive, aliená-los ou onerá-los novamente. Isto não prejudica o credor hipotecário. Porém, o devedor hipotecante não pode praticar atos que coloquem em risco o bem hipotecado ou provoquem a sua deteriorização. A coisa de hipoteca corresponde ao pagamento da obrigação principal. Hipoteca, contrato acessório. Aliás, todas as garantias são acessórias, tá? O principal é o principal. O principal pagamento do principal, do que foi realmente solicitado. Depende de um contrato principal para existir. Claro, sem o principal não existe o acessório. A hipoteca é indivisível. Assim, mesmo que o bem que compõe a garantia possa ser dividido em partes, cada parte observa o gravame como se o bem não estivesse dividido. O cartório de registro competente é o da localização dos bens da garantias. Tá certo? Ok. Os direitos reais, através de hipoteca, continuarão a existir caso o devedor transfira o bem para outra pessoa. Direito de sequela. Professor, você está confundindo aqui. Tudo bem, vou explicar melhor para vocês. O que eu falei lá é o seguinte. Você tem um terreno. Aqui está a escritura do terreno. O cara aqui pegou
e fez uma hipoteca para garantir uma dívida do cara. Pergunto, ele pode colocar, gente, uma outra hipoteca sobre esse terreno? Sim, ele pode. Hipoteca para o banco A, em favor do banco A. Ele vai lá e vai fazer outra hipoteca, atenção, sobre esse mesmo terreno, outra linha aqui na escritura, para agora o banco B. Professor, pode colocar outra? Pode. Calma, calma, calma. Não se assuste, vença suas paixões. Vamos continuar aqui, calma. Deixa eu explicar primeiro, ó. Hipoteca, banco C. Só que é o seguinte, os demais registros na escritura sofrem do instituto chamado benefício de ordem. Ou seja, primeiro paga o banco A. Vamos supor, o cara não pagou o terreno. Aí vendeu lá o leilão lá, vendeu por 100 mil, ó, esse terreno aqui. Primeiro paga a hipoteca do banco A. Depois, se sobrar dinheiro, o banco B. Depois, se sobrar o dinheiro, o banco C. Normalmente as instituições financeiras não aceitam nenhum bem colocado em garantia real de hipoteca na qual já tenha alguma vinculação de garantia, alguma hipoteca anterior. Tá certo? Os direitos reais constituídos através da hipoteca continuarão a existir caso o devedor transfira o bem para outra pessoa. Professor, está hipotecado isso aqui, está hipotecado. O terreno é meu, está hipotecado. Eu posso vender para uma pessoa? Posso. Só que eu vendendo para outra pessoa, a hipoteca, sabe ainda que está ali registrado na escritura, que existe o direito real das hipotecas para esses credores. Isso é chamado direito de sequela. Se a dívida hipotecária não for paga, o credor hipotecário tem o direito de executar a garantia, mesmo que essa não seja mais a propriedade do devedor. Porque a propriedade, o quê? A garantia é real. A garantia está sobre o terreno calcionado, essa obrigação. Então está aí para vocês aí essa grande informação. Bacana, né? O pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa a exoneração correspondente à garantia. Enquanto não terminar o contrato, a hipoteca não pode ser baixada. Então, ela só pode ser baixada depois que você liquidar a hipoteca. O cônjuge do hipotecante deverá comparecer no ato da constituição da hipoteca. Haverá o que se chama de regime de casamento, ou seja, a famosa outorga uxória. Então, na hipoteca, exige lá que a patroa esteja presente lá para assinar o contrato. Ok? Tem um exemplo aqui para vocês, ó. Quero que vocês façam a leitura desse exemplo aqui, tá? A Lei 8.009 de 1990 eliminou os bens de famílias arrolados em venda judicial para fins de pagamento de dívidas. Ou seja, agora eu vou passar para vocês o que não pode ser hipotecado. Isso pode cair na prova. Assim são considerados para o efeito da impenhorabilidade do bem de família. Impenhorabilidade, isso é importante. Impenhorabilidade. Esses caras aqui não podem ser objeto de garantia. Impenhorabilidade, de acordo com a Lei 8.009, né? Imóvel residente próprio do casal, quando nele resida, e os bens móveis que o guardem. Então, esse cara aqui não pode ser objeto de garantia. Isso cai em concurso, cara. 2. O examinador quer saber se você tem essa visão detalhada. Os bens móveis que guardarem na residência alocada. Ó, a casa não é sua, você está alugando a casa. E lá você tem seus bens móveis. A sede de moradia na propriedade rural. Então, a propriedade rural é enorme, não é isso?
Somente aquele local onde você está morando que não pode ter penhorabilidade, não pode ser penhorado, aliás. Como os respectivos bens móveis, tranqueira que está dentro da casa. Quarto, o imóvel de menor valor, se o casal ou a entidade familiar for possuidor de mais de um ou outro, se houver sido construído de forma legal. Então o cara tem 3 casas, mora nas 3 casas, cada dia nenhuma. O que não pode ser penhorada é a mais baratinha, de menor valor. Eu acho isso particularmente muito justo mesmo, né? Finalizando aqui, né, mais uma coisa aqui, vamos falar de penhora aqui, tá? Que a gente, terminando a penhora, nós já vamos estudar a alienação fiduciária. Vamos embora? Também não são penhoráveis a pequena propriedade rural na qual trabalha a família para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, e o imóvel rural até um módulo rural, desde que seja o único que disponha o devedor. Portanto, no ato da concessão de crédito, além da verificação da capacidade financeira momentânea do cliente, também deve ser verificado o patrimônio e se serem descartados os bens que sejam penhoráveis. Cara, isso aqui é uma fantástica questão de prova, né? Já pensou, o examinador quer saber, primeiro, se para conceder o crédito o cara tem condição financeira de pagar esse empréstimo, e também o quê? A avaliação da garantia que ele coloca à disposição do banco. Pronto, penhor, acabou. Agora vamos estudar a alienação fiduciária. Tá? Alienação fiduciária. Na alienação fiduciária, papo reto, preste atenção aí, galera. Essa aqui cai bastante. Bastante concurso. Tá? Por quê? Porque a maioria das operações bancárias hoje, principalmente aquelas que financiamento de carros, né, barcos, aviões, tratores, utilizam essa garantia. Alienação fiduciária. Primeira coisa, o bem permanece com o devedor. Você vai lá, você vai no banco, você está aqui, cara. Você quer comprar um carro, professor, vamos lá fazer esse carro aqui. Aí, ó. O carrinho dele parece mais uma Kombi, né? Vamos colocar aqui. Pronto, um carrinho dele aqui. Ele quer comprar um carro, mas ele não tem dinheiro. Então ele vai até um sujeito chamado de banco. O banco faz o seguinte. O banco financia esse carro. Só que esse carro, lá no documento do carro, diz que ele pertence ao banco. Então, isso que é alienação fiduciária. A posse do bem, tá certo? Não pertence ao cara. Tá aí a posse do bem. Fica alienado ao banco. Alienação fiduciária. Segundo o dicionário, o que esse cara é? Vamos ler esse cara aqui, segundo o dicionário. Ação ou efeito de alienar, alieação, cessão de bens. Exatamente. É o contrato no qual o devedor transfere ao credor a propriedade de bens móveis para garantir o pagamento de uma dívida com a condição de tornar e ter a propriedade do bem quando liquidar a dívida. Professor, eu financiei meu carro em 48 vezes. Você pode ter certeza que a instituição que financiou seu carro fez contigo o tal da alienação fiduciária. O seu carro fica como garantia para o pagamento desse empréstimo. Na documentação do carro consta isso. Então, caso você não pague, a instituição financeira vai lá e toma o seu carro.
porque o carro não é seu, o carro é dele. Você tem que devolver o carro para o banco. Você não pagou o banco que pagou o carro, e você não pagou o banco, logo o carro não é seu, logo o carro é do banco. Então, é um contrato no qual o devedor transfere ao credor a propriedade dos bens. A propriedade. Só que a posse permanece com o devedor. Tá certo? A posse é de você. Você só perde a posse desse bem caso se você não cumpra a sua obrigação principal, que é de pagar aquilo que você pegou emprestado. É um contrato que tem a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação? Exatamente. Então você está usando o carro, mas o carro não é seu, então esse carro é colocado como garantia para manter essa operação. O devedor transfere como garantia a propriedade da coisa para o credor, continuando, porém, com a posse da mesma. Então, na hipoteca e na alienação fiduciária, o cara ainda permanece com a posse do mesmo. Na alienação fiduciária, constituída sobre veículos automotores, bem como navios, aeronaves, a repartição competente para o registro é aquela incumbida da emissão do controle de suas respectivas licenças. No caso do carro, é do Detran, deverá anotar no seu certificado de registro. Então aí, professor, como é que eu sei que tal carro não está alienado? É só você ir lá e buscar no documento do carro, no registro. Se lá não tiver nada, porque não tem nenhuma alienação. Isso é condição de validade. Se o banco não registrar lá no documento do carro que aquele carro está alienado, acabou, não tem validade essa operação. Não tem validade. E pode ter certeza que o banco sempre está registrando. Bacana? Fechou? Agora vamos a uma bateria de exercícios para vocês. Vamos fazer essa questão da prova aqui do CESP 2010, um dos concursos mais difíceis que teve na carreira horária. O mais difícil que teve em 2012 foi esse aqui do BASA aqui. Foi esse concurso aqui. Do 2012, esse aqui é 2010, hein? Que foi difícil também. Na alienação fiduciária de um bem móvel, alienação fiduciária de um bem móvel, pode ser um carro, né, uma aeronave, perfeitamente identificável. O devedor alienante não é o proprietário do bem alienado. Exatamente, ele não é o proprietário. O proprietário é quem financiou, no caso o banco, mas ele tem a posse do bem. Não confundam posse com propriedade. Propriedade é no documento que fala quem que é o real dono daquilo. Posse é quem está utilizando daquele bem, usufruindo daquele bem. Então, o devedor alienante não é o proprietário do bem alienado, embora tenha a sua posse diretamente. Corretíssima. Ele torna-se titular pleno do domínio do bem somente após a liquidação do financiamento no qual o bem tenha sido oferecido como garantia. Exatamente. Ele não vai ter a propriedade completa do bem enquanto permanecer o financiamento. Ele só vai ter isso depois que ele concluiu o financiamento. Então, logo, a alternativa está o quê? Super correta. Está aí, alternativa super correta para vocês aí. Se uma empresa de construção civil, proprietária de um prédio, vender para um adquirente um apartamento financiado diretamente pelo construtor, mediante assinatura de um contrato de alienação fiduciária de um bem imóvel. Olha aí. Alienação fiduciária de um bem imóvel. Assunto novo. Assunto novo. Alienação fiduciária de um bem imóvel. Então, o registro imobiliário, o credor constará como proprietário fiduciário e o devedor como proprietário fiduciante. Nesse caso, o fiduciante terá posse direta e o fiduciário será o possuidor direto da coisa imóvel. Corretíssima questão. Disso aqui vale uma explicação para vocês. Gente, eu adoro fazer exercícios. As minhas aulas eu procuro sempre enriquecê-las com a maior quantidade possível de exercícios, cara. É verdade. Nesse caso aqui, qual que é a diferença desse caso aqui para a hipoteca? É fácil. Na hipoteca, o sujeito não tem direito à propriedade do negócio.
Porque a propriedade na hipoteca é do cara lá do devedor. Já na alienação fiduciária, a propriedade é de quem? A propriedade é de quem emprestou, o banco. Na alienação fiduciária, o cara não pode vender o bem porque ele não tem a posse completa. Ele não pode vender o bem na alienação fiduciária porque ele não é dono, ele não tem a propriedade, só tem a posse. Já lá na hipoteca, o cara tem a posse do bem, claro, né? Tem a posse do bem e ele tem a propriedade, ele pode repassar para terceiros. O cara que é besta de comprar um negócio hipotecado, sabendo que aquele imóvel está garantido sobre uma operação. Pronto, tá aí. Aí, cara, não tem como errar, cara. Uma aula dessa não tem como errar mais. Quando oferecer garantia ao credor por meio do penhor mercantil, o devedor fica como depositário dos bens oferecidos em garantia, em transferência da posse ao credor. Quando oferecer a garantia ao credor por meio do penhor mercantil, o devedor fica como depositário. Tá? O devedor fica como depositário. O devedor, professor, que risco é esse aqui? O devedor fica como depositário? Eu estou perguntando para você, sim ou não? E aí? Pode. O devedor pode ser o fiel depositário. Mas terceiros também podem ser o fiel depositário. Professor, e aí, professor? Fiel depositário. Cara, acontece o seguinte: quando você passa a ser fiel depositário e você desrespeitar isso, você passa para uma outra categoria de crime. Você vai ser infiel depositário. Até pouco tempo atrás, quando o cara era infiel depositário, ele poderia ser sujeito ao quê? À cadeia. Mas teve aí um pacto de Santo Agostinho aí, que no Brasil não pode mais prender as pessoas por dívida civil. Então mudou bastante essa característica. Um bem imóvel pode ser hipotecado a vários credores simultaneamente. Pode. Na situação de um imóvel, vários credores, hipoteca 1, hipoteca 2, hipoteca 3. Na situação em que o imóvel seja oferecido em garantia para 2 credores, ou seja, uma hipoteca, e o valor obtido pela venda, vendeu o imóvel, vendeu o terreno, né, não seja suficiente para liquidar a dívida da hipoteca do segundo grau. Segundo grau é o segundo cara que está lá. O credor da segunda passa na condição de quirografário. E aí, professor? Primeiro, vocês não têm condições de fazer essa aula, essa questão aqui somente com o conhecimento que eu passei para vocês. Sabe por quê? Porque eu não falei para vocês o que significa esse cara aqui, chamado de quirografário. Eu não passei para vocês esse cara. Vou explicar para vocês agora esse cara, depois a gente volta na questão. Credores quirografários. Credores quirografários são aqueles que não possuem qualquer preferência ou garantia em relação ao seu crédito. Isto é, aqueles cujos créditos não têm garantia real ou preferência legal. Então, olha só, são aqueles que não possuem qualquer preferência ou garantia em relação ao seu crédito. Isto é, aqueles cujos créditos não têm garantia real ou preferência. O cara de segundo grau, ele é um credor quirografário. O do primeiro grau, não é. Então a questão está correta. Uma questão super difícil. Eu estou falando para vocês, cara, de concurso do base aqui, os caras pegam pesado. Tradição já, hein? Nós atendemos concurso do base em 2010, atendemos em 2012, tivemos alunos aprovados em 2010, muito mais alunos aprovados em 2012, né? Vamos lá. Último assunto aqui. Caixa Econômica Cisne Garril 2008.
Entre as operações realizadas pelos bancos, olha só, entre as operações realizadas pelos bancos estão as operações de garantia, em que o banco se solidariza com o cliente em riscos por estes assumidos. A garantia, que se manifesta por um contrato através do qual o banco garante o cumprimento da obrigação do seu cliente junto ao credor, é constituído. Então, o que o cara está fazendo aqui? Cara, eu vou bater uma real para vocês aqui, tá? Ó, locação de imóveis. Vou explicar isso aqui na locação de imóveis. Você vai em qualquer imobiliária, o cara vai pedir um tal do fiador, não vai? Rapaz, não é fácil arrumar fiador. Eu, particularmente, sou fiador de nada. Nem me pergunte isso, não me fala desse fiador. É o seguinte, cara, preste atenção aqui. Muitos não têm fiadores e precisam de um fiador. O banco tem um serviço que ela presta, tem um produto bancário que é a fiança bancária. O que é isso? Você vai lá no banco, você contrata o banco para ser o seu fiador. Você paga o banco para o banco ser o seu fiador. Copiou? Ok? Então, quando você paga o banco para ser o seu fiador, estamos falando de um produto bancário. Esse produto bancário tem o nome de quê? Fiança bancária. Fiança bancária. Então, está aqui. Essa pergunta está aqui. Fiança bancária é utilizado muito também em licitação, cara. Licitação, verdade. Na licitação, você tem que ter garantia. A garantia, uma das garantias que a licitação no setor público aceita é o tal da fiança bancária. Logo, questão número 11, letra P de bola, fiança bancária. Base, acesso 2010. Fiança bancária, ó. Fiança bancária é um produto, cara, é um produto bancário, preste atenção. É um contrato firmado por um banco e seu cliente, no qual o banco assegura o pagamento de uma obrigação de seu cliente junto a um credor. Exatamente, é um produto. Então tá super correta essa questão aí para vocês da fiança bancária, né? Mais uma questão aí, ó. Banco do Brasil, Sesgan Rio 2012, ó. Ó como cai esse assunto, cara. Devido à grande exposição ao risco de crédito, os bancos precisam utilizar meios para garantir as suas operações e salvaguardar seus ativos. Qual tipo de operação que garante o cumprimento de uma obrigação na compra de um bem a crédito, em que há transferência desse bem, móvel ou imóvel, do devedor ao credor? Opa, olha aí. Transferência do bem. Transferência do bem. Na alienação fiduciária, há a transferência do bem? Sim, há a transferência do bem. Então, a letra A. No penhor, não há a transferência do bem, porque você penhora a coisa para o fiel depositário. Fica ali. Não pagou, aí ele passa a ter a posse do bem, mas ele retira ele passa a ter a propriedade do bem. Aval é pessoal, hipoteca, a posse ainda fica, a propriedade é do cara, só que aquele título, aquela terra dele está o quê? Está hipotecada. Fiança é pessoal, então é letra A. Muito boa essa questão aí, letra A. Tá certo? Professor, não teve mensagem de encerramento? Não teve mensagem de encerramento, né? Não teve mensagem de encerramento aqui, falha nossa. Poxa, galera, isso aí, cara, ó, super aulão para vocês, tá? Fianças bancárias aí, parte 1, parte 2, super aulão mesmo, hein? Valeu, galera, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.